Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 5 de março. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso, os cães vinham lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai, Abraão, tem compaixão de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens, e Lázaro, por sua vez, seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, olha, o Evangelho de hoje é bastante forte. A passagem do Lázaro e do rico. Ambos morrem. Um vai para o encontro de Abraão e o outro vai para um lugar de tormento. E são tantos os tormentos, é tanto o sofrimento, que ele pede misericórdia. Mas aqueles que já partiram, e aqui é uma orientação bem clara a partir do Evangelho, que aqueles que já partiram não podem se comunicar conosco e que nós, que aqui estamos, o que nós podemos fazer pelos nossos que já partiram é rezar por eles, principalmente se estiverem num lugar de sofrimento, como nos diz o Evangelho. Segundo a doutrina católica, o lugar de sofrimento aqui é o purgatório, porque as almas que estão no inferno, por elas nós não podemos fazer mais nada, não adianta rezar por elas. E aí este homem pede a Abraão que ele envie alguém para comunicar aos seus familiares sobre o que está acontecendo com ele, para que não aconteça com os seus familiares o mesmo que está acontecendo com ele. E aí é dito para ele: olha, eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não dão ouvidos a um enviado de Deus, eles não darão ouvidos a uma pessoa que já morreu. E tem sentido nisso, né? Imagina uma pessoa que já morreu aparecendo para você. Você se assustaria, sairia correndo, ficaria traumatizado. Você não ia parar para conversar com uma pessoa, com um parente seu que já morreu. Não é verdade? Correto? Então, nós precisamos entender e acolher a palavra de Deus a partir daqueles que estão falando, estão dispostos, estão falando, comunicando a palavra de Deus para nós. E precisamos ouvi-la e, uma vez que nós a compreendemos, passar então a viver uma vida em Deus, segundo a orientação
que o Senhor nos concede, nos confere, para nós não irmos, quando chegar o nosso momento, parar neste lugar de tormento. Porque depois que nós morremos, não tem o que nós possamos fazer pela nossa alma. Nós só podemos contar com as orações daqueles que ficaram. Então, por isso que eu digo que a mensagem de hoje ela é muito forte, que nós estejamos atentos e ouçamos com carinho o que nos é dito no Evangelho de hoje, porque o mundo espiritual, ele existe, meus queridos. A vida não é só isso aqui que nós estamos vivendo. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos na vida eterna, e a vida eterna ela pode ser tanto na presença de Deus, quanto na ausência de Deus. Que vivamos de tal maneira que no fim de tudo, de modo especial no fim desta vida, nós alcancemos Deus e possamos viver eternamente na sua presença, sem tormento, sem sofrimento, sem dor alguma. Que ao fazer a nossa passagem, celebrar a nossa Páscoa, nós consigamos alcançar que o Senhor Jesus já preparou para nós e possamos então usufruir deste lugar, na glória de Deus. Eita glória! Vivendo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, sem sofrimento, sem dor, sem sofrimento algum. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.